Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 11 de julho de 2020, com o tema Você é Filho de Deus? Baseado no livro de 1 João, capítulo 3, versículos 7 a 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se Deus se manifestou Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Você acha que todos são filhos de Deus? Geralmente as pessoas acham que todos são filhos de Deus. Por que pensam assim? Porque dizem que foi Deus quem criou a todos. Por isso todos são filhos de Deus. Mas quando pensamos em filiação, logo imaginamos que os filhos têm características dos pais. Portanto, se todos fossem filhos de Deus, não deveriam ser parecidos com ele? Deus disse ao seu povo: Vós sereis santos, porque eu sou santo. Assim, os filhos de Deus têm que parecer com ele, ter as suas características. É por isso que a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. No Evangelho de João temos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Com isso, João está dizendo que são filhos de Deus somente aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus são os que creem em Cristo. Hoje, vamos aprender que nem todos são filhos de Deus e que os que não receberam a Cristo são filhos do diabo. Número 1. O que João recomenda para evitar o engano? Versículo 7. Reconhecer que quem pratica a justiça é justo. João está estabelecendo uma distinção a fim de que se evite o engano de que alguém pode viver uma vida em práticas pecaminosas e ser um verdadeiro filho de Deus. Assim, aquele que foi justificado deve ter um viver justo, afastado do pecado. Com isso, João quer mostrar que a vida do crente é identificada através de suas ações, mostrando que ele é filho de Deus. Naquela época existiam pessoas que achavam que não tinham problema nenhum um crente participar dos cultos em templos pagãos, onde havia orgia. Mas João mostra que isso é um engano, pois aquele que pratica a justiça é justo como ele é. João está comparando o viver do crente com o viver de Jesus, e não com a prática ou viver de outros membros da igreja, pois Jesus é o nosso alvo, nosso modelo. As suas obras revelam que você tem sido um imitador de Jesus? Demonstre sua filiação imitando-o. Número 2. Qual é a procedência de quem vive pecando? Versículo 8. Procede do diabo. João está edificando a filiação. Quem vive na prática do pecado procede do diabo, ou seja, tem sua fonte no diabo, porque ele vive pecando desde o princípio. Ao referir-se ao princípio, João está dizendo no início, quando houve a queda dos anjos e o diabo passou a ser o tentador que procura destruir as obras de Deus. De lá para cá, ele não mudou e continua pecando. Assim é aquele que vive na prática do pecado e não se arrepende, está agindo como o diabo. Essa situação pode ser mudada? Sim. Graças a Deus, pois Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo e, através da obra de Cristo, os homens podem ser resgatados desse estado. Portanto, se a obra de Cristo destrói todas as obras do diabo, ficamos completamente livres do seu domínio. Efésios 2:1-2. O que isso nos ensina? Que Jesus elimina toda e qualquer maldição da vida do crente. Jesus já libertou você?
Somente o Senhor Jesus pode nos libertar dos poderes das trevas. Número 3. O que ocorre a quem é nascido de Deus? Versículo 9. Não vive na prática do pecado. Por quê? Porque ele tem a semente divina. Isso quer dizer que ele é uma pessoa que foi regenerada, isso é, nasceu de novo pela obra do Espírito Santo. Por isso, como diz João, ele não pode viver pecando. Essa impossibilidade é por causa da nossa natureza que lhes foi implantada. Isso não quer dizer que essa pessoa não peca mais, mas que quando peca se arrepende. 1 João 1, 8, 9. O que João está dizendo é que, por nascer de Deus, ela não insiste na prática pecaminosa, pois isso é contrário à sua nova natureza. Você já foi regenerado? Você não pode viver na prática do pecado e, caso peque, deve se arrepender. Número 4. O que difere os filhos de Deus e do diabo? Versículo 10. Praticar a justiça e amar o irmão. O que isso nos ensina? Que os filhos de Deus e do diabo são revelados pelas suas obras, pois agem em conformidade com a natureza que têm. Como disse Jesus, pelos frutos se conhece a árvore, pois não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus 7, 18. Assim, João mostra a evidência de alguém que é filho de Deus, praticar a justiça e amar o irmão. Como amamos os irmãos? Quando socorremos em suas necessidades. 1 João 3,17. Você é filho de Deus ou filho do diabo? Conforme João, existem duas filiações que as nossas obras evidenciem de quem somos filhos. Se não há evidência em sua vida como filho de Deus, clame ao Senhor Jesus, pois ele veio para destruir as obras do diabo, que possamos ter evidência de que somos filhos de Deus. Motivo de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação. Descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.